Nos sertões do Brasil, a arte de talhar imagens e letras na madeira atravessa séculos, carregando consigo a essência da cultura popular e a devoção de um povo. Desde os tempos coloniais, artesãos rústicos moldavam troncos e tábuas para criar desde imagens sacras até letreiros de comércios, marcando a sua identidade visual e religiosa no semiárido. Essa tradição fortemente enraizada em cidades e povoados do Nordeste, especialmente no Ceará, Paraíba e Pernambuco, tem influência tanto indígena quanto europeia. Os entalhadores, conhecidos como santeiros ou xilógrafos, utilizam ferramentas simples como formões, goivas e buris para dar vida à madeira bruta. Muitas vezes, a madeira escolhida provém de árvores nativas como o umburana e o cedro, fáceis de esculpir e resistente ao tempo. Em Mucambo, no norte do Ceará, um nome se destaca nesse ofício: Zion Linhares. Mestre na arte da talha em madeira, ele transforma simples blocos em verdadeiras obras de arte, resgatando e preservando uma técnica secular que mistura paciência, criatividade e um profundo respeito pela tradição. Seja para um letreiro rústico que carrega a identidade do lugar, uma peça sacra cheia de história ou um simples ornamento em madeira, a arte de talha continua viva em Mucambo, nas mãos de Zion e daqueles que valorizam a tradição. Com a modernização e a chegada de materiais sintéticos, muitos letreiros antes esculpidos artesanalmente agora são impressos em máquinas industrializadas. Assim, Zion Linhares resiste, mostrando que há espaço para a arte de maneira geral. Em um mundo cada vez mais digital, a tradição artesanal ainda pulsa forte em algumas mãos talentosas. Zion esculpe com precisão cada detalhe, dando vida a letras ornamentadas, rostos de santos e cenas religiosas que parecem carregar consigo um pedaço da história e da fé do povo nordestino. Seus trabalhos vão desde letreiros personalizados para comércios e fachadas, até imagens sacras e peças decorativas encomendadas por igrejas e colecionadores. A precisão de sua mão e o esmero em cada detalhe fazem com que suas obras sejam reconhecidas e valorizadas por quem aprecia a arte genuína. Cada peça tem sua alma. Quando eu pego um pedaço de madeira, já vejo a imagem que está escondida ali dentro. Meu trabalho é apenas libertá-la, diz Zion, enquanto lixa cuidadosamente uma placa entalhada com o nome Repórter Ivanildo Souza, um presente de Zion para nossas redes sociais. Zion, isso é uma arte muito antiga, mas é difícil encontrar profissional para fazer manualmente, eu digo artesanal, né? É assim, eu andando, né, nos municípios vizinhos, que sempre a gente é convidado para ir fazer, né, uma apresentação, para a gente fechar um negócio. E uma vez eu até achei graça, estava na cidade de Ubajara, em uma pousada, e um senhor pediu para fazer uma placa para ele. Eu preparei logo o computador, peguei, coloquei o computador, fiz logo a arte para ele, mostrei para ele. Tá lindo, tá lindo. Quantos meses você vai levar para me entregar? Eu falei, meses? Não, se você fechar comigo, eu posso lhe entregar em 24 horas, 48 horas no máximo, porque a gente tem que preparar a madeira, aí leva para a máquina faz o serviço rápido, mas depois tem a parte de acabamento, né? De lixar, pintar. Eu falei, eu lhe entrego aí em 48 horas no máximo. Aí ele, não pode, porque aqui tem um cara que faz, mas ele leva 3 meses para entregar. Não, mas ele leva 3 meses, que deve ser na mão, né? Ele deve, na mão, tá? Não vou fazer na mão, o computador vai fazer para você. E claro que o homem, quando ele, né, tem uns bons, em Ubajara eu conheço um caba bom, ele faz uns trabalhos bacanas. Artesanal. Sim, desse tipo aqui na mão, mas leva meses, né? A gente leva questão de minutos, a gente faz uma placa dessa daqui, né? Só que para deixar acabada vai ter que ter mais um tempo, para, como eu lhe falei, lixar, pintar. Mas é assim, tem alguns profissionais por aí, tem, né? Inclusive eu tenho uma plaquinha com o nome da minha esposa, uma vez em Fortaleza da Beira-Mar, muito apaixonado, né? E estava lá trabalhando, né? Que eu trabalhei na Coels, que hoje é Enel, e eu estava lá e vi o cara fazendo, eu fui lá e pedi para ele talhar o nome dela. Levou um tempo, então eu estava na praia mesmo, amigo, vou pegar um sol ali e tal, né? Tomar uma água de coco, quando você terminar a gente acerta. Levou um tempo grande, mas não, com essa máquina a gente consegue fazer, em questão de hora, a gente consegue fazer muita coisa bacana. Qualquer desenho que a pessoa trouxer, arte sacra ou desenho particular, da família, qualquer tipo de desenho que trouxer para você, você consegue transformar nessa arte linda e maravilhosa em madeira. Sim, Vanildo, assim, essa máquina ela trabalha com uma coisa chamada vetor, né? Tem que ter os vetores, se eles estiverem bem feitos para ela, adequado, porque tem gente que manda fazer uma logo, mas aí a pessoa que faz, às vezes não se preocupa de fazer uma logo
que seja apropriado também para aquela máquina. Às vezes ele só faz para pintura, né? Então, se ele fizer um vetor, como um caso desse aqui, a gente pega na internet, né? O vetor, coloca na máquina e testa pelo computador. E depois a gente vai na... A Sagrada Família. Aqui no caso aqui é a Santa Ceia, né? A Santa Ceia. Então a gente consegue fazer, depois que a gente passa para o computador, a gente acaba trazendo aqui, no caso, a Sagrada Família, né? Então, tendo o vetor estando próprio para ela, tranquilo, né? Inclusive até... O vetor trata-se da arte final, né? Exatamente, é onde a máquina vai passar fazendo o risco, né? A pintura, o rasgo, né? Para deixar aquilo que a gente quer. Então tem que ser feito próprio para ela. E se não for, a gente vai ter que dar uma movimentada. Eu, inclusive, queria fazer a minha pessoa mesmo, né? na madeira, e eu fui lá e pelejei, tentei, porque tem alguns programas, a gente conseguiu, né? Fiz duas já para mim, e outras pessoas já, tem algumas pessoas que já pediram, que a gente já tem obras feitas para vários lugares. Chegou uma vez agora mesmo passou uma pessoa de Sobral, está querendo um trabalho para eles lá. Isso. Ele é do Shalom, né? É uma instituição que é da Igreja Católica, e ele quer um trabalho, a gente vai fazer para ele. Mais uma vez passou um vendedor e queria uma placa lá para Juazeiro. Eu falei, já que é Juazeiro, com certeza você gosta desse Padre Cícero, né? Uhum. Sim, então eu vou fazer uma placa para você com o Padre Cícero na placa. Quando eu mostrei para ele, ele ficou... é essa aqui que eu queria, cara. Eu não ia encontrar em lugar nenhum, graças a Deus que eu consegui aqui. Então eu fiz a placa para ele, coloquei, né, o Padre Cisco, coloquei o nome do sítio dele lá, ele levou feliz da vida. E assim temos muitos trabalhos aí. Agora mesmo a gente fez até uns trabalhos que eu estou olhando aqui, umas placas. Muito bonito, né? Isso é para chalé. Isso aqui é um rancho que um rapaz tem no Campo de Dentro, aqui na região do Graça. Ele mora no Rio de Janeiro, a gente fez placas para ele, fizemos umas imagens também, umas capelazinhas para ele. Então temos trabalho por aí, muitos trabalhos, graças a Deus tem surgido, porque como você bem falou, é uma coisa nova na região, tem gente que não sabe. Encontrei um homem lá de Fortaleza, que está morando em Ubajara, e lá ele tem um condomínio, e ele queria fazer um trabalho. Quando ele me viu, disse, rapaz, eu estava desistindo dos meus sonhos, porque eu queria uma placa, né? Personalizada, do meu jeito, e eu não encontrei. Você faz? Me dê a arte que eu faço. Aí ele me deu a arte. Fez. E me deu a arte, a gente fez dos dois lados ainda. A gente fez de um lado, depois a gente vira a madeira e faz o mesmo desenho do outro lado. Ele ficou, rapaz, pronto, eu ia desistir dos meus sonhos. Agora, graças a Deus, tem você, está dando certo. E assim a gente tem encontrado muita gente. Porque um dos meus lemas, das minhas orações que eu faço todo dia a esse Deus maravilhoso... O nome de Deus, muito católico. Sim. Rapaz, a gente tem que ser, porque sem ele a gente não é nada. Você acabou de ouvir aqui este vendedor que passou de Sobral, que ele disse, olha, depois que eu conheci Deus, que eu aceitei Deus na minha vida, a minha vida se transformou já a 80%, falta 20%, mas eu vou chegar lá no 100%. Então, uma das coisas que eu peço a Deus todo dia, Ivanildo, é que eu seja útil, me ensina a ser útil. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que Deus diz assim, olha, eu vou te ensinar a ser útil. Então, o Senhor me ensina, eu quero ser útil. E por eu ser útil, eu fui uma criança muito, muito, muito pobre. Eu disse logo, exagerei no muito, muito, não. Eu era realmente muito, muito pobre. De tudo, mas aí fui crescendo, vi que eu precisava muito de Deus, vi que eu precisava muito de amigos, vi que eu precisava da escola. Eu sempre nas minhas orações peço a Deus para ser útil, né? Para ser útil. E isso eu passo para as pessoas que eu dou palestra, né? Que às vezes eu dou muita palestra por aí, com as pessoas que eu estou conversando. Quando eu pego uma criança, eu vou dar umas dicas para ele, para quando ele crescer, ele se dar bem na vida. Em tudo, né? Com as pessoas, com Deus e com a natureza, com tudo que possa acontecer. Então, nessa história de ser útil, Deus tem me dado muitas oportunidades para que eu seja útil. E quando você é útil, você recebe de volta muitas coisas. Imagina se você tem uma ferramenta, você joga ela lá no canto, nunca mais vai precisar dela. Então ela vai enferrujar, ela vai se danificar, tem hora que ela não vai nem funcionar mais. Mas se ela está sendo útil o tempo todo, cada vez mais ela vai, né, ficando mais afinada, vamos dizer assim, né? Então chegou uma pessoa, me convidou para ir ver um terreno lá na Serra. E nesse terreno ele disse que queria que eu desse uma dica a ele, se dava para comprar ou não, se ele devia comprar ou não. E eu vendo aquela arrumação, eu falei, cara, eu estou achando que você não me chamou aqui para isso. Você me chamou aqui para dividir esse terreno para 3 pessoas, que está você e sua prima, e mais um vai ficar melhor para você comprar esse terreno, porque fica menos dinheiro para você e para mim, não é isso? Ele achou graça, rapaz, como é que tu sabe? É exatamente isso, cara. E aí, dá para tu entrar? Dá sim. E foi um terreno muito bom. E nós pagamos o que a pessoa pediu, né?
A pessoa pediu um valor, a gente pagou R$ 25.000 na época, R$ 25.000, ficou 8.300 para cada um. Só que 6 anos depois as pessoas quiseram comprar esse terreno. Eu disse, não é para vender, mas quiseram comprar, e o preço da região na época, o que deu? 8.300. Foi para R$ 300 mil. Olha aí. Quer dizer, é impressionante, parece mentira a história. Mas por quê? Porque eu fui útil. Porque se eu não tivesse sido útil, ele não tinha me chamado. Então aí tem muitas histórias nessa questão de ser útil, né? A primeira internet instalada na cidade de Mucambo, e aqui na região... Eu ia te perguntar, você foi o primeiro a instalar a internet dentro da cidade de Mucambo, né? Eu ia fazer, só que chegou uma pessoa e fez. Então, assim, não, já que ele está fazendo, eu vou ajudar. E fiquei na equipe, mas sem receber dinheiro em troca. Eu queria que a cidade tivesse essa tecnologia, essa facilidade que muita cidade grande tinha. Então, eu ajudei bastante. Quando eu ajudei, que ficou tudo montado, começou a funcionar, o cara chega para mim e diz, está quebrado. O rapaz vai parar tudo, Zé. E aí, o que você faz? Rapaz, o que eu posso fazer? Eu só sou cliente, né, no momento. Aí ele disse, não, compre a empresa. Eu comprei a empresa quebrada. Ela valia, na época, o cara disse, olha, se você transferir um débito que tem no Banco do Brasil para você, eu lhe dou a empresa. E aí eu fiz. Hoje a FaceNet já está há quantos anos no mercado? Ela já tem uns 20 anos já. Só que na época, eu paguei R$ 14 mil por ela. Hoje, se eu abrir a boca, ela vale R$ 2 milhões. Olha que maravilha, né? Então, de 14 mil virou 2 milhões por quê? Porque eu fui útil. E assim são muitas coisas na minha vida. Se é feita de oportunidades, né? Pronto. E ela vem para quem? Para quem é útil. Para quem está, as pessoas sabem que existe, né? Você viu que essa pessoa que estava aqui, novamente citando ela disse que procurou o que ela queria em muitas cidades, e ele anda em muitas cidades, que ele é vendedor, e não encontrou. Essa máquina, você esteve me contando que ela... Aqui mesmo no Ceará parece que é em 3 regiões só ou é 2? Tem 2 no Mucambo, porque tem um sobrinho meu que gostou muito, achou muito bacana como é que ela trabalha, ele acabou comprando essa. Mas eu não conheço do tamanho dela aqui na região do tamanho dela. O sobrinho não comprou do tamanho da sua? Não, é menor, ela é menor. Existem algumas, né? Inclusive no campo tem um rapaz que tem uma, mas é bem pequenininha. Ela não chega a dar talvez meio metro, né? Meio metro por meio metro, né? Porque tem algumas pessoas que têm pequenininha para fazer coisa pequena. Mas aí eu pensei o quê? Rapaz, eu vou comprar alguma coisa que não existe na região porque as pessoas precisam. Então eu comprei uma máquina de 5 metros de comprimento por 1,85 m de largura. É imensa. A gente coloca uma placa de 5 metros, ela faz esse trabalho. Essa placa tem quantos metros? Ela tem 3 metros. Certo? Então, se a gente quiser trabalhar, fazer essas fachadas de frente de comércios, né, por aí, com 5 metros de comprimento a gente consegue cortar. Ela não corta só madeira, ela corta madeira, alumínio, PVC, MDF, ela corta muitas coisas vários materiais que você assim precisar. Só trocar a fresa, colocar a fresa correta, ela faz o trabalho. Inclusive essa porta de frente aqui, a sua loja, né, o seu ateliê, também foi feita por ela. Ela tem que tamanho essa porta? Muito bonito esse desenho também, né? Essa porta ela tem 2,5 metros de comprimento, de altura, aliás, e 1 metro de largura, né? Ela é chamada 2,5 por 1. E já que era, né, a entrada do escritório aqui da empresa, eu pensei, vou fazer um desenho nela. Aí coloquei, logo no início, logo que eu peguei, eu contratei uma pessoa para fazer, porque a gente tem outras coisas para fazer, não dá tempo, mas eu não gostei do trabalho e tal, eu mesmo vou fazer. Aí eu mesmo faço as artes, e nas horas vagas tem uma pessoa que eu ensinei a ligar a máquina, colocar, fazer as configurações e manda fazer, certo? Inclusive, Zion, o bom daqui é que você, além da arte, da talha e madeira, esse trabalho artístico, volto a frisar, é um trabalho artístico muito bonito, você ainda fabrica a porta, né? Sim, a gente, é o que eu digo assim, é outro lema que eu sempre coloco para as pessoas. Me dê a missão que eu lhe dou a solução, certo? Isso até uma vez uma pessoa me chamou para uma conversa e acho que ela ficou amarrada na coisa, tipo assim, eu vou dar um não para esse cara, né? Eu vou dar um não para ele. Aí quando me chamou para a reunião, e aí, Zeon? Aí eu falei, e aí você me dá a missão que eu lhe dou a solução. Eu percebi que o cara riu, sabe? O cara ficou sem palavras, e agora o que eu vou dizer, né? Porque às vezes, Zeon, o cara tem a vontade de fazer aquele trabalho e já fica uma coisa martelando na cabeça dele. Quem vai fazer essa porta para mim? Eu encontrei o rapaz para fazer o trabalho artístico, o desenho que eu estou querendo na madeira, e quem vai fazer a porta? Você já entrega pronto. Inclusive você tem aí maquinários que eu particularmente nem conhecia, nunca tinha visto. É verdade, a gente, assim, como você me perguntou a questão da porta, a gente faz qualquer coisa em madeira, a gente faz. Acabei de fazer agora, eu vi na minha cabeça um sofá, eu vi na minha cabeça um sofá.
Eu falei, esse sofá eu vou fazer e dar para minha esposa. Porque eu lá em casa, a gente tava com um lá em casa, eu levei lá para um chalé que eu tenho em Ibiapina, que é outra história também, porque eu fui útil, acabei tendo um chalé em Ibiapina lá, um terrenozinho de uns 25 metros por 120 metros de fundo, né? Tem um chalé principal, que é da família, as pessoas têm tentado alugar, eu não aluguei porque é da família. Então a gente faz qualquer coisa em madeira. A gente tem feito coisa aqui que eu nunca imaginei que a gente ia fazer, mas a pessoa procura, confia, acredita, e quando a gente entrega, o legal, o gostoso é que a gente vê aquela satisfação na pessoa, assim, olha, eu queria isso aqui, mas não encontrava ninguém para fazer. Então nós estamos aqui para fazer isso. A sua maior clientela é de onde? É aqui mesmo, aqui da região, ou vem gente de outros estados procura trabalho aqui? Sim, ela está bem diversificada, né? Quando a gente vai sendo descoberto por uma cidade, ele acaba dando uma dica para um, para outro, para outro. Então a gente tem muito trabalho fora também. Acabei de fazer um trabalho, acho que você até fez uma reportagem lá para o balneário ali daquela cachoeira do Belisário, Cachoeira do Belisário, na cidade do Graça. Pronto, eu indico, é um local muito bacana, fascinante, gostoso, um pessoal educado, um pessoal maravilhoso. E uma coisa diferente, você não vai encontrar em qualquer lugar, porque são 3 cachoeiras, né, caindo em sequência. 3 quedas. 3 quedas d'água. E a gente fez uns trabalhos para elas lá, de plaquinha de avisos, né? E ela ficou fascinada, disse, olha, seu trabalho é muito bacana e tudo. E eu, Ivanil, também, às vezes eu faço tudo para entregar mais do que eu prometi. Que eu não falei prometi, eu falei prometi, mas eu uso a palavra garantir. Né? Você sabe, fui vereador por 4 vezes e essas 4 vezes que eu fui vereador eu sempre procurava ser melhor cada vez, sair porque não deu mais, eu não quero mais, eu vou cuidar da minha vida. Política é um negócio muito sério. E aquela coisa, a gente trabalhou muito, né? E aquela coisa, quando você trabalha na graça de Deus, correto? Você sempre ameaçado de morte, ameaçado de uma coisa e outra. Então eu tive ameaças na minha vida, aquela coisa todinha. Eu falei, não, já contribuí muito e quem quiser eu dou minha assistência, como eu já dei assistência a vários prefeitos, né? Alguns foram eleitos porque a gente deu assistência, mas infelizmente o retorno não acontece. Não quero favores. Queria serviços, né? Queria amizade, sincero como você, é um grande amigo, é um grande parceiro, você mesmo sabe que me chamou para uma parceria em um certo momento lá, topei a parceria, você é testemunha disso. Acho que é por isso que você está aqui hoje comigo, está aqui, me procurou para a gente fazer esse trabalho, essa reportagem. Então eu trabalho dessa forma. Inclusive eu quero tocar no assunto, eu não sei nem se você quer falar, é um direito seu, assim, a questão da política, isso te trouxe até um caso de depressão, né? Que você hoje... Não sei, mas você me contou uma vez que tomava remédio para dormir controlado. Isso você adquiriu através da política, né? Sim, você que está nos ouvindo, preste atenção nessa parte, porque está crescendo absurdamente. Bem que a vida toda teve, mas as pessoas se escondem, não dizem o que está sentindo com vergonha. Eu tenho 2 livros escritos já lançados, certo? Eu tenho outro que eu vou lançar ainda. Então, em todos os lugares que eu ando, eu costumo dizer que eu tive a depressão. Tem algumas pessoas que eu acho interessante, olha, quem tem depressão ou quem teve é muito forte, porque geralmente as pessoas acham que é fraca. Não, tu pegou tanta carga em cima de si que uma hora tem que cansar. A cabeça não aguenta, né? Tem hora que cansa, então foi o que eu fiz. Eu tenho essa mania de quando eu visto a camisa, é para suar mesmo, é para rasgar mesmo. Certo? Tem que acontecer aquilo que eu me comprometi. Então na política eu me comprometi a fazer. Certo? As pessoas que a gente ajudou, que foi eleito por a gente ter ajudado, de repente viram um inimigo e aquele feroz de querer levar você para a justiça. Eu tenho alguns processos que colocaram na justiça contra mim, nunca houve uma audiência, uma sequer, porque o juiz viu, isso aqui não tem fundamento, isso aqui é mentira, vamos dizer assim, é mentira, eu não vou nem atrás disso aqui. Nunca houve, né? Então, foi muito cansativo. E a gente também professor, pai, trabalhos na igreja. Quantos anos como professor, Zio? Eu já tenho 28 anos já como professor, né? Fui professor com 17 anos quando eu comecei, né? Fui professor de 17 anos, depois eu saí, fui para a Coelce, como a gente já comentou. Quantos anos na Coelce? A Coelce ainda foi 11 anos. Passei 11 anos, depois eu voltei para a educação de novo e estou na educação até hoje. Então já fiz muitas coisas na minha vida, todas as áreas que você possa imaginar, né? Da saúde, da educação. Fui diretor de hospital, cara, sou professor para você ver, para você saber, você que está nos ouvindo aí, para você ver que aconteceu um prefeito que eu não votei nele, eu não votei no prefeito. Quando de repente ele chega na minha casa e diz assim, olha, eu vim lhe convidar para ser o diretor do hospital, do Mucambo. Eu falei, ô prefeito, eu nunca nem fui internado, eu nunca nem tomei nenhuma injeção, porque eu faço de tudo para ter esse corpo, né, saúde e tudo, para que a gente possa viver bem,
para a gente servir. Então, o que acontece? Me convidou. Eu acabei sim, aceitar. Né? Eu estudei, pedi a Deus, se eu fosse você, o que você faria? Você ia para lá e faça o que é para fazer, tratar bem das pessoas. Trate bem as pessoas como seres humanos. E fui. Agora que eu me admiro, porque geralmente o prefeito, onde se elege, ele pega só uns escolhidozinhos deles que votou nele. Quem votou contra vai ter que se ferrar mesmo, vai ter que se afastar. Que é muito chato isso. E ao contrário, esse reconheceu o trabalho, me chama para ser diretor, né, do hospital. E eu topei, passei 2 anos, graças a Deus, até hoje, quando eu me encontro com os funcionários, quando me encontro com alguns pacientes que estiveram por lá, diz assim, olha, nunca teve ninguém igual. E eu só fiz o que eu tinha que fazer. Eu me espelhei numa freira, né, chamada Irmã Dulce, né, que hoje é a Santa dos Pobres lá na Bahia. Eu me espelhei nela. Quando ela me convidou, eu fui estudar a vida dela, como foi que ela conseguiu fazer um hospital que hoje atende 5.000 pessoas. E só foi com humanização, foi só cuidando do doente para deixar ele com qualidade de vida. E graças a Deus a gente conseguiu. Então a vida é assim, estamos tocando desse jeito. Inclusive, pessoal, para encerrarmos, além de tudo isso que o Anazion Linhares falou, ele também é comunicador, por isso que ele tem essa facilidade com a fala. E foi ele quem fundou, juntamente com amigos, Monsenhor Domingos, hoje em memória, também Amaral, muita gente que ajudou, mas foi ele quem deu o pontapé inicial, até porque na época ele também estava na política, e dentro da política tem mais uma facilidade, na questão de uma concessão de rádio para uma cidade. E ele, já há mais de 20 anos, conseguiu oficializar a nossa emissora, que é uma emissora, a Rádio Bom Pastor, rádio comunitária, mas que leva informação para toda a região, para todo mundo hoje através da internet. Isso graças a esse cara, ao empenho de trazer uma rádio. Naquela época não tínhamos internet, a comunicação que nós tínhamos era através de rádio. E tinha umas rádios na época que eram piratas, né? E ele conseguiu oficializar a Rádio Bom Pastor já há mais de 20 anos no ar. Inclusive, foi um dos caras que me incentivou hoje na comunicação, através da Rádio Bom Pastor. Na Rádio Bom Pastor eu devo ter aí, no mínimo, uns 15 anos já também trabalhando lá como comunicador. Ivanildo, é outra coisa também que, graças a Deus, eu consegui. Quando eu criança ia às reuniões das pastorais, as reuniões da igreja, e eu tocava no assunto, a gente tem uma rádio em Mucambo, né? E eu pegava aqueles cascudos. Muito difícil. Rapaz, esqueci, essa é para cidade grande, se cala. Eu sei que eles mudavam de assunto, passava na outra reunião, eu batia na tecla de novo. Na outra reunião, na tecla de novo. Até que um dia, o Monsenhor Domingos, ele foi uma missa, celebrar uma missa em Coreaú, e lá tinha um padre que tinha sido passado por ele, indicado por ele, e tinha essa rádio lá, foi que ele enxergou, se Coreaú tem, porque Mucambo não tem. E aquele doidinho vive falando nessa rádio. Quando ele veio me procurou e tudo, aí vamos, agora dá certo. E é outra mania que eu tenho, que a minha irmã Vânia, né, que foi diretora do colégio do estado por muito tempo, que a gente tem essa mania, quando a gente vai com tudo mesmo, como eu já falei, a gente vai para suar a camisa, para rasgar a camisa. E nisso, precisava de dinheiro, com a rádio não se faz só com palavras, né, só com pensamentos. É verdade. E para isso, o Monsenhor Domingo ajudou bastante, Amaral, Arruda, Alcântara, Alfredo, de Sobral aqui, da Rafael Arruda também ainda é longe, mas é parente aí da gente ainda, e João Muniz Filho, esses 3 junto comigo, ajudaram, trouxeram algum dinheiro, e depois veio aquele dinheirinho pequeno, mas de várias pessoas, que eu estive em Fortaleza ouvindo uma rádio, aí cheguei aqui, criei os sócios amigos da rádio. Quem era sócio amigo da rádio? Tinha os alôs, tinha aquela coisa toda, no dia do aniversário e tudo. Que ainda existe até hoje. Ainda existe até hoje. Então eles pagavam R$1 por mês, e aí surgiu a questão da Rádio Bom Pastor, que foi mais uma coisa que não existia na região, nenhuma cidade pequena tinha rádio. Mas aí, como você falou um detalhe, que como político, às vezes as coisas facilitam mais para a gente encontrar. Comigo foi diferente. Como político, sim, porque o que eu fazia? Se for preciso, eu faço hoje. Se eu tiver que conseguir algum projeto junto a algum lugar, eu uso a política mediante algumas pessoas que não tem nada a ver com a política, mas tem a ver com a coisa. Por exemplo, nós temos energia na região aqui, você conhece muito bem, que você até fez reportagem lá, Caiçaras, Tamundé, Pindobal, certo? Pindobal você sabe. Eu vou voltar lá, tenho matérias aqui para quem não conhece o Pindobal, pode entrar aí, mas eu vou voltar lá fazer outra que tem
Há muito mais coisa importante para a gente mostrar no Pindobal. Pronto, Pindobal você sabe, aquela subida íngreme, né, de serra muito difícil. Lá né? de animal a pé. Era um desafio, porque eu acho que a região mais rica do nosso município é lá, porque tem bastante água, bastante verde, e não tinha essa energia lá, isso me ardia. Então, para me conseguir essa energia, Deus disse para mim, Zion, vá à Fortaleza, que vai estar alguns ministros do governo lá, e fui. E lá estava Zilda Arnes, uma das mulheres fascinantes, que morreu num acidente, né, em uma das viagens dela, e lá ela disse, olha, se vocês precisarem de qualquer coisa, conte comigo que eu estou para ajudar. E lá tinha um ministro das Minas e Energias, e para isso ele deu algumas dicas de onde não tivesse energia, dava para conseguir assim, assim, assim. Voltei, fiz todo o trabalho, um ano depois estava conversando com a energia. Só que aquela coisa do ser útil, eu jamais pensei que ia acontecer a volta para mim, porque eu já era vereador, mas eu fiz o quê? Para conseguir essa energia, eu falei com o padre da cidade, falei com a presidente da Pastoral da Criança e fizemos um trabalho todo voltado como fosse a igreja que estivesse pedindo. Não foi o político Zion. Tudo documentado em nome da igreja, mandamos para a Zilda Arnes, manda para os ministros mandam para o presidente libera dinheiro para fazer a obra. Porque eu sou aquele cara que eu não sou calango, não sou de dizer amém para coisas erradas. Né? Eu quero, então, quando a gente faz um trabalho desse jeito, se a gente mandar esses projetos, não é que chegar lá, vereador Nazinho Farias Linhares, eles engavetam. Né? Porque vai engrandecer o nome de fulano. Eu não quero engrandecer meu nome já é grande diante de Deus, diante de meus filhos, diante dos amigos. Né? Então, eu consigo as coisas desse jeito. Então, foi assim que a gente conseguiu essa energia. Só que acontece o seguinte, como eu lhe falei, logo em seguida a gente tem a empresa FaceNet. E aí o que aconteceu? As pessoas têm energia lá, as pessoas pedem internet para lá. E para isso eu tenho dezenas e dezenas de clientes para lá por causa da energia. Que eu não imaginei que eu colocando energia, um dia eu ia ter internet e eles iam comprar. Uma coisa ajuda a outra. É ser útil, procure ser útil. Se você está com problemas, não está legal a sua vida, então faça isso, seja útil. E voltando para a questão da depressão, passei mais de 20 anos tomando medicação e pedindo a Deus como fazer. Então eu conheci um cara que você pode ir no YouTube procurar, Uronal Zancan, é um médico muito bom, muito maravilhoso, como Lai Ribeiro e outros mais, né? Augusto Cury também, li muitos livros dele, me ajudou bastante. Então o Uronal Zancan disse o seguinte, olha, presta atenção, escuta, veja, olhe nos meus olhos. Ele disse o seguinte, olha, eu nunca vi ninguém ser curado com remédio em depressão. E eu confirmo isso, porque foram 20 anos tomando medicação e só vai mantendo, mas não deixe de tomar. Se for preciso, tome. Vão chamar você de louco, o problema é de quem chamar. O importante é que você não seja louco. Você não está louco, você está simplesmente precisando daquela medicação para poder conseguir trabalhar, conseguir dormir, conseguir fazer suas coisas. Tome, mas não deixe de fazer outras coisas, que foi o que eu aprendi com o Uronal Zancan. Gente, temos que fazer exercício todos os dias. E, se possível, exercício aquele que você... Mental e físico. Mental e físico. Aquele que você soa bastante, né? Correr, nadar, andar de bicicleta. Nada aquela caminhadinha, conversando mais com o marido do lado, isso aí não serve muito. Tem que suar. Tem que suar. Certo? Tem que ser exercícios exaustantes. Você tem que comer comidas saudáveis. Procura comer comida saudável. Você tem que dormir cedo, às 10 horas da noite você já está deitado. Você tem que beber bastante água. E, acima de tudo, você tem que ter muita fé em Deus. Aí tem alunos que me encontram e dizem, professor, você não muda, você está do mesmo jeito. É amor, meu filho. Ame bastante, que você vai mais longe. Com ódio, gente, quando você tem ódio, se você tem ódio, tira esse ódio da tua cabeça, porque vai te matar. É como uma santa disse uma vez, né? E eu gosto de repetir, você ter ódio de alguém, rancor de alguém, raiva de alguém, é como que você está tomando veneno achando que vai matar o inimigo. O inimigo vai morrer nunca, que é você que está tomando o veneno. Então não adianta você estar odiando, ficando com raiva, porque você está morrendo e o inimigo não sabe nem se você existe. Então perdoe ele, ame, procure amar, porque é o que Jesus pede, né? Ele indica lá, nos evangelhos está lá. Ora, reza pelos teus inimigos, né? Faz alguma coisa para que você tenha alguma paz com ele, porque é desse jeito que você pode ir mais longe. Zion, e o telefone para contratar esse serviço, para pedir algum trabalho? O Instagram, né? Zion Linhares. Colocamos YouTube, que eu também sou YouTube, né? Zion Linhares. E o telefone aqui que a gente sempre entra em contato com as pessoas, né? Que é região 88, né? Que é o DDD 994 888 772.
Dá para mandar para todo o Brasil? O mundo está uma bolinha, né? Nós estamos num mundo globalizado, né? Então não é impossível, né? Já temos algumas coisas em São Paulo, né? E no Rio de Janeiro, né? Que as pessoas vêm, levam, a gente manda para alguém que está por aqui. Então nada é impossível, né? Acredite, nada é impossível. Só é impossível aquilo que você não tentou ainda, certo? Aquilo que você não tentou, aquilo que você não quis, você não quer, então vai ser impossível. Se você quer, é possível. Porque na minha vida foi assim, como eu relatei para vocês, eu fui uma criança muito pobre de tudo. Graças a Deus tive pais, né? Meu pai praticamente era um cara que só sabia ler e escrever, muito pouco. Ele passou 40 dias na escola. Mas minha mãe era professora, era muito católica. Me levou para a igreja várias vezes quando eu era criança. Depois hoje não precisei ir mais sozinho, né? Vou sozinho. Graças a Deus eu participo de missa todo dia eu assisto missa. Quando não é pessoalmente, né? Eu assisto pela internet, mas eu tenho que todo dia assistir minha missa. Todo dia, no mínimo é um terço, quando não é um, é 3, e também o terço das 3 horas da tarde. Então tenho feito isso e tem dado certo. Graças a Deus, é assim que eu quero continuar, é assim que eu quero que as pessoas que queiram se dar bem na vida também sejam. A valorização do trabalho manual e a redescoberta do artesanato como expressão cultural tem ajudado a manter viva a prática da talha na madeira, garantindo que as marcas do passado continuem esculpidas no presente e no futuro dos sertões brasileiros. Quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho, pode visitar o ateliê de Zion em Mucambo e se encantar com cada detalhe esculpido em madeira, uma herança cultural que resiste ao tempo e continua encantando gerações.